Sabe, eu amo todo esse princípio da Bíblia de semear e colher. E fico na expectativa porque eu sinto que isto me dá uma certa medida de controle sobre a minha vida. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Esta semana eu tenho ensinado sobre as Beatitudes, ou o que é chamado de o Sermão da Montanha, o qual fala dos diversos traços de caráter que Jesus fala que, se tivermos essas características de caráter, nós seremos abençoados. Bem, o que significa ser abençoado? Esta é uma palavra maravilhosa que carrega ótimos significados, mas eu pesquisei esta manhã e no grego um dos significados desta palavra é ser longo. E isto não está falando sobre nós sermos longânimos, felizmente, mas fala sobre viver uma vida longa. Acho que todos nós queremos que nossas vidas sejam longas, nós queremos ser abençoados, queremos fazer grandes coisas, sabe? Isso também significa ser feliz. Acho que quando você pergunta diretamente o que todo mundo quer, além de ser feliz, se você perguntar para alguém o que você quer, esta pessoa vai te dizer eu quero paz ou eu quero alegria, mas o resumo de tudo que todo mundo quer, todos querem ser felizes, querem desfrutar suas vidas. Hoje vamos falar sobre as beatitudes ou a atitude de misericórdia. A Bíblia diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Isto é muito claro, está dizendo que se estivermos dispostos a ser misericordiosos com outros, então nós também receberemos misericórdia. Eu não sei de você, mas eu preciso de muita misericórdia todos os dias. Preciso da misericórdia de Deus, preciso da misericórdia de outras pessoas quando escorrego e cometo erros que ferem seus sentimentos. E sabe, nós devemos ser bem generosos em dar misericórdia a outras pessoas. Não seja aquela pessoa que é tão dura, tão rígida, que não perdoa os outros quando eles cometem erros. Na verdade, é uma história na Bíblia muito boa que eu gosto, sobre um homem chamado cego Bartimeu, e eu vou ler para você. Está em Lucas, no capítulo 18, 35 a 43. Quando ele se aproximou de Jericó, ocorreu que um cego estava sentado à beira da estrada, mendigando. E ouvindo uma grande multidão passando, ele perguntou o que isto significa. Então eles lhe disseram, Jesus de Nazaré está passando. Aparentemente ele já tinha ouvido o suficiente de Jesus para saber que Jesus era capaz de fazer milagres e aquele homem precisava de um milagre. E talvez você precise de um milagre na sua vida hoje. Então aquele cego gritou, dizendo, Jesus, filho de Davi, tenha piedade, tenha misericórdia de mim. Mas os que estavam à frente o reprovavam, dizendo-lhe, fique quieto. No entanto, ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tenha pena e misericórdia de mim. E eu amo estas próximas palavras. E assim, então, Jesus parou. Eu amo isso, que o grito de um mendigo cego sentado à beira de uma estrada chamou a atenção de Jesus. Será que só porque aquele homem clamou ele merecia misericórdia? Era algo que ele realmente tinha o direito de receber? A misericórdia não é algo que nós merecemos. Na verdade, ela é dada àqueles que não a merecem. E assim, você precisa ser ousado o bastante para pedir misericórdia a Deus, porque Ele é um Deus misericordioso, sabe? A Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Eu imagino que temos um bom número de pessoas assistindo ao programa agora mesmo e você precisa de misericórdia. E Deus vai dar se você pedir por ela, mas você também tem que estar disposto a recebê-la. Uma outra maneira é você precisa ser misericordioso consigo mesmo. Agora, na verdade, nós não podemos dar misericórdia a nós, isso vem de Deus, mas receber a misericórdia de Deus é como dar isto a si mesmo. Eu passei por tempos difíceis até ser misericordiosa com as pessoas nos meus primeiros anos de caminhada com Deus.
Eu lia e estudava sobre a misericórdia, eu queria ser misericordiosa, mas a verdade era que eu era uma pessoa muito dura, legalista e rígida. E eu não sabia por que tinha tanta dificuldade em mostrar misericórdia às pessoas. E Deus finalmente me revelou um dia que eu não poderia dar misericórdia aos outros porque eu não conseguia receber misericórdia de mim mesma. Então, quero te perguntar, o que você está mantendo contra si mesmo? Algo que você fez há 20 ou 10 anos atrás, há uma semana ou ontem? E talvez você pediu a Deus para te perdoar, mas você não consegue receber a misericórdia de Deus que você precisa e você ainda está punindo a si mesmo, ainda está mantendo contra si mesmo esta coisa que você fez. E sabe, é muito bom lembrar que você não pode dar aquilo que você não tem. Você tem que receber a misericórdia de Deus para poder dá-la também. E então lembre-se de que quando você clamar a Deus, Ele vai parar para você e ouvir o que você tem a dizer. Em Mateus 9, verso 13, Jesus disse: vai e aprenda o que isto significa. Eu desejo misericórdia e não sacrifício. Veja, debaixo da velha aliança, no Antigo Testamento, quando as pessoas cometiam erros e cometiam pecados, elas tinham que fazer sacrifícios para compensar por esses pecados. Sacrifícios de animais ou vários tipos de ofertas de comidas, elas tinham que fazer algo e dar algo para que seus pecados fossem perdoados. Mas veja, pela nova aliança, pelo Novo Testamento, que foi selado com o sangue de Jesus, então nós já não temos mais que pagar pelos nossos pecados, porque Jesus já pagou por todos eles. Ele foi o último e perfeito sacrifício aceito para sempre diante de Deus. E então, quando eu peco ou quando você peca e nós pecamos, nós não temos que fazer sacrifícios. O que fazemos é admitir os nossos pecados, confessar nossos pecados, pedir perdão pelos nossos pecados e nos dar a misericórdia. E então, a próxima coisa que devemos fazer é recebê-la. Há tantas coisas que Deus nos dá, mas que nós nunca as recebemos. E, mais uma vez, eu sei no meu coração que há muitas pessoas nos assistindo hoje e que há algo que você precisa fazer, algo que está bloqueando o seu relacionamento com Deus. Tem alguma coisa que está bloqueando o seu relacionamento com as pessoas e é isto. Você precisa receber a misericórdia, mas lembre-se, você não pode conquistá-la, não pode merecê-la. Tudo que você pode fazer é recebê-la como um dom gratuito. E então seja grato o bastante para estar disposto a também ser misericordioso com outras pessoas. Deus, Ele espera que nós demos aos outros aquilo que Ele deu a nós. Isto é tão bom. Quando nós pecamos, Deus quer nos dar misericórdia. Ele não quer nossos sacrifícios. Bem, há muitas coisas que sacrificamos e que não são animais ou algo que nós temos. Para mim, quando eu cometia erros, eu sempre sacrificava a minha alegria. Me sentia culpada e condenada, e eu também não me permitia desfrutar de coisa alguma. Então, aquilo era um tipo de autopunição. Como você se sente sobre si mesmo? Você pune a si mesmo? Você está sempre se sentindo mal sobre si mesmo? Sabia que você nunca vai ter bons relacionamentos com outras pessoas se você não tiver um bom relacionamento consigo mesmo? Você não pode ter um bom relacionamento com Jesus a menos que receba o seu amor e receba a sua misericórdia. E aí sim você pode entrar em um relacionamento de amor com Ele. Em Mateus 10, verso 5, Jesus disse: curem os doentes. Ele enviou os discípulos de 2 a 2 para irem ministrar. Ele disse: curem os doentes, ressuscitem os mortos, limpem aqueles que têm lepra, expulsem os demônios. Agora ouça, de graça vocês receberam, de graça deem. Isto é maravilhoso. Tudo o que recebemos é um presente grátis. Nós recebemos o perdão de Deus e Ele espera que perdoemos as outras pessoas. Deus nos ajuda, Ele espera que ajudemos outras pessoas. Recebemos a misericórdia de Deus, Ele espera que demos misericórdia a outras pessoas.
Não sei quanto a você, mas eu estou realmente muito perturbada no meu espírito pelo número de pessoas que se dizem cristãs e frequentam uma igreja regularmente e que estão com raiva. Elas estão com raiva de alguém que elas se recusaram a perdoar, sabe? Elas receberam misericórdia de Deus, mas estão se recusando a dá-la a outra pessoa. Eu acredito que hoje pode ser um dia maravilhoso se muitos de vocês que estão com raiva estiverem dispostos a mostrar misericórdia e dar misericórdia. E lembrem-se sempre de que pessoas feridas ferem pessoas. As pessoas não se levantam todos os dias e pensam, vamos ver o que eu posso fazer de mal hoje e quantas pessoas eu posso ferir. As pessoas no mundo estão sofrendo por coisas que foram feitas a elas. Elas estão sofrendo por terem sido abusadas na infância, estão sofrendo por serem rejeitadas e abandonadas, estão sofrendo por necessidades em suas vidas que não estão sendo supridas, e isto faz com que elas tenham um mau comportamento. E em vez de ficarmos bravos com todo mundo cada vez que eles não nos tratam exatamente bem ou fazem o que achamos que deveriam, poderíamos ser mais misericordiosos e orar por elas para que Deus, então, possa curar suas almas e mostrar a elas o que elas precisam fazer para ter a vida que Jesus morreu para dar a elas. De graça vocês receberam, de graça deem. O dicionário Webster diz que a misericórdia é definida como bondade acima do que pode ser esperado ou exigido pela justiça. Em outras palavras, a misericórdia nem é justa. E muitas vezes essa frase vem à tona, isso não é justo, não é justo que eu os perdoe, sabe? Depois do que fizeram comigo, como pode ser justo que eu os deixe sair impunes e os perdoe? Você não precisa se preocupar com isso. Ninguém sairá impune até que se arrependam e permitam que Deus cure as suas almas. Quando você perdoa alguém, você faz um favor a si mesmo, não faz um favor às outras pessoas. Perdoe. E ore pelos seus inimigos. Ore para que sejam abençoados. E a primeira coisa com a qual Deus vai abençoá-los é com alguma revelação do seu próprio comportamento e talvez eles vão enxergar como precisam mudar. Mateus 5:7. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão a misericórdia. E eu amo isso. A Bíblia, a mensagem diz assim: você é abençoado quando se importa. No momento que você se importa ou está cheio de cuidados com os outros, você encontra cuidados para si mesmo. Esta é realmente uma maneira atraente de dizer isso. Mas voltando ao que Jesus disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Lucas 16, 36 a 38. Não julgue, você não será julgado. Não condene, e você não será condenado. Perdoe, e você será perdoado. Dê, e será dado a você. Uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante será derramada sobre você. Pois com a medida que você usar, será a medida que voltará para você novamente. Sabe, eu amo todo esse princípio da Bíblia de semear e colher. E fico na expectativa porque eu sinto que isto me dá uma certa medida de controle sobre a minha vida. Em outras palavras, há muitas coisas sobre as quais não posso fazer nada, muitas circunstâncias no mundo sobre as quais eu não posso fazer nada, mas há princípios que Deus coloca diante de nós, e se obedecemos esses princípios, nós vamos obter os resultados que Ele diz que vamos obter. E Ele diz que se você ofertar e for generoso, então suas necessidades serão supridas. Se você mostrar misericórdia aos outros, você receberá misericórdia quando você precisar, não só de Deus, mas de outras pessoas. Então, que maneira legal de dizer eu posso receber aquilo que eu dou? Sabe, se você é amigável com as pessoas, então pode esperar que elas sejam amigáveis com você. Se mostrar favor às pessoas, então pode receber o favor em sua vida. A Bíblia diz, e eu chamo isso de regra de ouro. Eu não sei o que a Bíblia diz que é regra de ouro, mas é certamente importante. Uma das principais coisas que a Bíblia diz é algo bem simples, mas diz, faça aos outros como você gostaria que eles fizessem a você. Deixe-me fazer uma pergunta.
E talvez você precise pensar nisso quando o programa acabar. Tem alguém hoje na sua vida que a maneira como você a tem tratado não é a maneira que você gostaria que ela tratasse você? Ou talvez a maneira como você está falando dela com outras pessoas não é a maneira que você gostaria que ela falasse de você? Ou talvez até mesmo o jeito que você pensa sobre ela não é a maneira que gostaria que pensasse sobre você? E a Bíblia diz que não devemos julgar outras pessoas. Isso não significa que nós não julgamos o pecado. Nós podemos ver claramente quando alguém está em pecado e se o seu comportamento é algo que se opõe ao que a palavra de Deus diz. Se alguém me conta uma mentira, eu sei que isso é pecado. Se alguém rouba algo, eu sei que é pecado também. Sabe, quanto mais próximo você fica de Deus, mais rápido reconhece o pecado na sua própria vida e na vida das outras pessoas. Então, o que significa não julgar as pessoas? Não é sobre não falar nada quando você vê que alguém está fazendo algo errado, mas acho que significa que não devemos julgar o coração de alguém. Nunca sabemos o que está no coração de alguém, vemos o seu comportamento, mas realmente não sabemos o que há dentro delas ou que pode tê-las ferido para que elas fizessem o que fizeram. A boa coisa de ter um relacionamento com Deus é que Ele não apenas vê o que você faz, mas sabe por que você faz. Eu passei por momentos muito difíceis no início da minha caminhada com Deus. Eu nasci de novo quando eu tinha 9 anos, mas não entrei em um relacionamento sério com Deus até que eu tivesse os meus 20 anos e me casado com Dave, ele e eu começássemos a ir à igreja. Ele era cristão a vida toda e me perguntou se eu queria ir à igreja com ele. E eu queria ir, ele não precisou tentar me convencer, eu sempre quis um relacionamento com Deus, eu só não sabia como ter um. E então eu comecei a aprender as coisas e quanto mais eu aprendia, mais eu percebia que eu tinha alguns problemas na minha vida, sabe? Bem, as pessoas muitas vezes me corrigiam sobre o meu comportamento ou elas, talvez quando eu fazia amizade com alguém, mais tarde a pessoa vinha e comentava, nossa, quando eu te conheci, eu não gostei nem um pouquinho de você. Isso não me fazia sentir muito bem, sabe? Mas eu percebia que Deus tinha uma atitude diferente em relação a mim, porque Ele entendia que eu havia sido abusada e maltratada na minha infância e que eu tinha vivido com medo toda a minha vida. Então, muitas das minhas respostas às pessoas e às situações eram por causa da maneira como eu havia sido criada. Mas eu não podia deixar que aquilo fosse uma desculpa para permanecer assim. Mas essa era a razão pela qual eu era do jeito que eu era. E Deus, Ele entendia isso. Então, foi muito fácil para Ele me dar misericórdia. Mas como nós só vemos o comportamento das pessoas e nós não vemos o coração delas, é mais difícil para nós dar às pessoas misericórdia. Vamos começar a ser muito mais misericordiosos. Eu acredito que ser misericordioso é algo muito importante. Nós colhemos o que plantamos. A misericórdia vê o porquê atrás do quê. A misericórdia vê o coração. Não sei quanto a você, mas estou feliz por Deus ter visto além do meu exterior duro e áspero e, às vezes, mau. Ele viu a garotinha aqui dentro que havia sido ferida e que queria de todo o coração estar certa com Deus e fazer a coisa certa. Uma pessoa misericordiosa fica cara a cara com os fatos difíceis de sua própria miséria. Elas sabem que sem a misericórdia de Deus, elas teriam sido consumidas pelo seu pecado. Lamentações 3, versos 22 e 23, e esta é uma bela escritura, por favor, veja isso. Por causa do grande amor do Senhor, nós não somos consumidos, pois a sua compaixão nunca falha, ou a sua misericórdia nunca falha. Ela se renova a cada manhã. Uau! Ela se renova a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. E a Bíblia Amplificada diz, é por causa da misericórdia e da bondade amorosa do Senhor que não somos consumidos. Porque sua compaixão terna não falha. Ela se renova a cada manhã. E é abundante a sua estabilidade e fidelidade. Acho que Deus faz novos lotes de misericórdia todas as noites, depois de irmos dormir, porque nós usamos tudo ontem e precisamos começar tudo de novo com uma misericórdia fresca novamente.
Sabe, a Bíblia nos ensina em Hebreus 5 que Deus escolhe aqueles para estar no ministério que são seres humanos comuns, porque eles cometem erros. Então, eles sabem como é cometer erros, e eles sabem como é ser perdoados por Deus, e assim eles têm uma habilidade melhor para entender as outras pessoas, sabe? Hebreus capítulo 5, versos 1 e 2 diz: cada sumo sacerdote é selecionado entre o povo e é nomeado para representar o povo em assuntos que são concernentes a Deus, para oferecer ofertas e sacrifícios pelos pecados. Agora ouça isso, pois ele é capaz de lidar suavemente com aqueles que são ignorantes e estão se desviando, já que ele próprio também esteve sujeito a fraquezas. Deixe-me fazer uma pergunta. Você está com raiva de alguém agora? E você não está disposto a dar misericórdia? E a misericórdia, uma atitude de misericórdia é realmente necessária para perdoar. Agora, sabe, se você não estiver realmente disposto a oferecer perdão a elas, liberá-las, deixá-las ir, isto é o que significa. Se você não estiver disposto a orar pelos seus inimigos e mantém essa atitude dura em relação a eles, não está na hora de você fazer uma mudança? Não está na hora de você entender que o que Deus está te pedindo para perdoar nesta pessoa talvez seja muito pouco se comparado com o que Ele perdoa a você? A misericórdia de Deus se renova a cada dia. E sabe, não é sobre eles merecerem, não se trata de ser justo, é sobre ser obediente a Deus. E a única razão pela qual Deus nos diz para perdoar as pessoas e dar misericórdia a elas é porque Ele sabe que vai ser melhor para nós se fizermos isso. O mundo está cheio de pessoas sobrecarregadas, sabe, com seus corações tão pesados, porque elas estão carregando tanta raiva dentro dos seus corações. Acredito que hoje é o dia de deixar isto para lá e deixar Deus ser Deus em sua vida. Algumas pessoas têm o dom de misericórdia. Romanos 12 fala sobre os dons do Espírito, e algumas pessoas têm o dom da misericórdia, e as pessoas que têm o dom de misericórdia também precisam ser guiadas pela sabedoria, não só pela misericórdia. Porque a misericórdia, às vezes, vai fazer você querer agir de qualquer jeito. Nós temos um ministério aqui para pessoas com necessidades e descobrimos que, às vezes, não podemos simplesmente colocar uma pessoa no comando que tem um forte dom de misericórdia, sabe? Porque ela pode entregar tudo o que temos no estoque. E temos que usar a sabedoria junto com isso e garantir que as pessoas não estejam se aproveitando e que estejam realmente fazendo a sua parte. Por exemplo, se alguém aparecer aqui e disser: o meu gás acabou, a minha luz também foi cortada, preciso de ajuda. Bem, nós perguntamos: você é um crente em Cristo? Em qual igreja você vai? Você já pediu ajuda à sua igreja? Está fazendo a sua parte, procurando um emprego? E então, se nós discernimos que é alguém que sentimos guiados pelo Senhor para ajudar, então não apenas lhes damos um cheque, mas pagamos a conta de luz, pagamos a conta de gás. Nós usamos de sabedoria e não só damos algo sem ter a certeza de como elas irão usar. Eu amo em Provérbios 1:3, que diz: receba a instrução com sabedoria e a disciplina em consideração sábia. Quando eu falo sobre ser misericordioso, não estou falando em deixar as pessoas passarem por cima de você ou tirar vantagem de você ou te usar de maneira que não deveriam usar. Eu estou falando de ser misericordioso com uma atitude de coração, mas ainda assim ajudá-las a aprender a lidar com seus comportamentos que podem estar errados. E sabe, sempre oferecemos ensinos que melhoram ou adicionam, que concordam com o que compartilhamos aqui no programa. Você teve 25 minutos de ensino hoje e eu posso te dizer, é preciso muito mais do que isso para superar uma atitude amarga e errada. Sabe, os fariseus eram os mais religiosos de todas as pessoas e também os mais duros. Não tem um coração duro, difícil de conviver, implacável, religioso. Seja alguém que tem relacionamento profundo e íntimo com Deus,
que conhece a sua misericórdia, que experimentou sua misericórdia, alguém que experimentou do seu perdão e que também quer ser alguém como Jesus. Esse deveria ser o nosso objetivo, ser como Cristo, ser como Jesus e dar aos outros tudo aquilo que Ele nos deu.